Pai querido, Pai santo e amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Agora, Pai, abre nosso entendimento, mais uma vez. Tudo aquilo que for difícil, Pai, o Senhor torne fácil na nossa mente para entender. Em nome de Jesus, obrigado por cada vida aqui que está presente hoje. Que o Senhor possa abençoá-los em cada momento de nossa lição aqui, para aprendermos tudo aquilo que foi preparado por Ti durante os séculos, nessa cronologia da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Quanto que está marcado? Está 20? 22. Vamos para 21, por favor, para ver se ele baixa um pouco. Isso. Obrigado. Bom, amados, ele já começa dizendo para nós aqui algo que é importante você saber. Toda a cronologia bíblica, ela é incerta, por causa dos tempos e de cálculos que foram feitos, alguns errados. Só que a cronologia bíblica não é inspirada por Deus, ela foi acrescentada para facilitar ou para os estudiosos compreenderem melhor. Então as datas são contadas tomando por base eventos importantes dentro de cada povo. Quanto à Bíblia, os seus escritores, eles não tinham a preocupação com datas, apenas eles registravam fatos. E as datas, quando mencionadas, têm base, como dito, em eventos particulares. Agora, as descobertas arqueológicas, e o estudo incansável de dedicados eruditos no assunto vem melhorando e esclarecendo a cronologia em geral, inclusive a bíblica. E as datas aparecem, aquelas datas que aparecem às margens de certas bíblias, que até dá o ano que foi escrito o livro. Você vai ver que de Bíblia para Bíblia, depende da edição, tem diferença também. Mas ela não pertence ao texto original, ok? Foram calculadas principalmente pelo arcebispo anglicano Ussher, que é de 1580 a 1656. Em 1650, é conhecida por cronologia aceita. E essas datas foram inseridas na Bíblia pela primeira vez em 1701. De algum tempo para cá, essa cronologia de Ussher ela vem sendo enfrentada, tem enfrentado críticas, tem divergências de opiniões, e muitas de suas datas, em virtude do progresso do estudo de assuntos orientais através de pesquisas, também de descobertas arqueológicas. Então é preciso considerar que o registro de números, datas e tempos constantes das Escrituras, ele foi inserido de acordo com a necessidade e a praxe de então. Então a Bíblia não é um tratado de história, a Bíblia não se propõe a mostrar geografia ou astronomia ou outro qualquer tipo de ciência, apesar de haver alusões a tudo isso. Ela é, acima de tudo, a revelação de Deus ao homem, para que o homem possa ir até Deus. Então, na verdade, a Bíblia é considerada uma carta de amor de Deus para uma humanidade perdida. A sua criação, que ele criou com tanto carinho, que ele chamou isso, viu que era muito bom quando criou o homem, e o homem foi handmade, isso é, foi feito à mão. As outras coisas Deus disse pela sua palavra, haja, E o homem Deus fez, e depois soprou nele o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. Então nós vamos fazer algumas considerações com relação a isso, E com essas considerações nós vamos ter uma ideia de como nos tempos foram acontecendo coisas, e aí
aparece. Tem coisas aqui que a gente vai ver que até no livro errou aqui algumas coisas aqui que nós vamos ter que corrigir. Mas vamos lá. Considerações acerca do estudo da cronologia bíblica. Texto 1. A relação entre séculos e também anos. Então, muitas vezes a gente se engana no cálculo de anos. Por exemplo, o século I de uma era estão os anos de 1 até o ano 100. E não dos anos 101 a 200. O século I. O século I, então, tem que ser de 1 até o 100. No início do século XXI, por exemplo, se deu somente em que dia? 1º de janeiro de 2001. Então, o quadro abaixo aqui está dando uma ideia. O século I é de 1 a 100, o século II de 101 a 200, o século III de 201 a 300, o século XX, do ano 1901 a 2000, e o século XXI, que nós estamos nele, vai até o ano 2100, né? De 2001 até o 2100. Então é isso que você deve ter em mente, porque às vezes a gente se enrola um pouco, né? 1600, por exemplo, antes de Cristo, que século que era? 1600 depois de Cristo, que século que era? Viu como complica? Século XV ou século XVI? O século começa que ano? O século XVI começa que ano? No ano 1501. Você está vendo como é que é? Agora, partindo da criação para Cristo, os anos diminuem, né? Até chegarmos ao ano 1 antes de Cristo. Porém, partindo de Cristo para a criação adâmica, os anos aumentam até chegarmos 4000 antes de Cristo. Isto é, quando você vai falar de Jesus até Adão, vai aumentando, mas de Adão até Jesus vai diminuindo. Porque da criação. Por quê? 756 a.C., 720 a.C. Aí, por exemplo, ele nasceu no ano 620 e morreu no ano 500 e pouco. Por quê? Porque vai decrescendo, né, antes de Cristo. Agora, se você falar de Cristo para cá, vai aumentando. Ok? Agora, o erro no calendário, né? Então, o calendário atual é tão antigo quanto a própria humanidade. E há calendários diversos. Por exemplo, o Japão tem o seu próprio calendário, né? Um calendário, o Israel, judeus, tem o seu próprio calendário. E esse calendário adotado é um calendário que serve mundialmente para referência. Então, por exemplo, a China também tem um calendário, o Japão tem, outros países têm seu calendário. Eles contam da cultura deles. Agora, o uso do calendário, ele então é antigo. Agora, no ano, por exemplo, 526 depois de Cristo, o imperador romano do Oriente, que era Justiniano I, ele decidiu organizar então o calendário original e entregou a essa tarefa a um abade, né, que chama-se Dionísios Exíguos, né, ou Egíguos, né, o qual, em seus cálculos, ele cometeu um erro. E nesse erro fixou o ano 1 a.C. com um atraso de 5 anos. Daí dizer-se que Cristo nasceu, lembra que eu falei ano passada? Cristo nasceu 5 anos antes dele. Mas por quê? Por causa desse erro que teve de 5 anos.
Então, na verdade, nossos livros apenas declaram o fato do erro, mas não explicam. Então, as datas atuais, elas estão, portanto, atrasadas 5 anos. Para termos datas mais ou menos exatas, é preciso acrescentar-lhes 5 anos. Então, veja bem, toda vez que alguém quer dar datas, né, e coloca a data atual, ele está errando pelo menos por 5 anos. Né? Então, toda vez, isso vai acontecer porque tal data coincide com data tal e tal, vai dar certo aqui. Mas ele está calculando tudo com datas erradas. Então, por isso que esses camaradas, primeiro que não há nenhuma autorização bíblica para se datar a volta de Jesus, né, o arrebatamento, nada disso. E todo mundo que fizer isso vai errar. Simplesmente assim. Testemunho de Jeová erraram, os adventistas erraram, e assim por diante. Tentou dar datas para a volta de Jesus, acabam errando. E passam vexame. Né? E já trocaram, o testemunho de Jeová trocou data pelo menos as 3 vezes. Ela não vai voltar, voltou agora, mas voltou de outro jeito. Né? E no final acabaram que são considerados até seitas por causa disso. Né? Bom, é também oportuno dizer que o calendário atual chama-se gregoriano. Então nós vivemos o calendário gregoriano, porque em 1582 o Papa Gregório III, 13º, né? O 13, alterou o calendário de Dionísios, subtraindo 10 dias. Determinou que o dia 5 de outubro passasse a ser o dia 15 do mesmo mês. Então, como ele tirou 10 dias, ficou o dia 5 passou para o dia 15, a fim de corrigir essa diferença advinda de acúmulo de alguns minutos a partir de 46 a.C., quando César reformou o calendário, então, que era vigente. Bom, aí vem o tempo e suas divisões. O dia natural, isto é, o período em que há luz entre os judeus, os romanos, o dia era dividido em 12 horas. Lá em João 11:9, nos dias do Novo Testamento, por exemplo, a hora primeira era às 6 da manhã. Primeira hora do dia, a Bíblia fala, era às 6 da manhã. A terceira hora correspondia às 9 da manhã. Né? Então, quando Pedro se levanta lá no tabernáculo, no cenáculo, né, quando teve o batismo do Espírito Santo, ele fala que eles pensaram, esses homens estão bêbados, embriagados. Assim, olha, esses homens não são embriagados como vocês pensam, sendo esta que hora que ele falou? Por quê? Porque eles não bebiam antes, não comiam antes desse horário. Então era a sexta hora, às 12 horas, por exemplo, era a terceira hora. Ele falou assim, sendo essa a terceira hora do dia, não pode ser que eles estejam embriagados, porque eles não comeram ainda, nem beberam. E depois a nona hora era às 13 horas, meio-dia era a sexta hora. Então todas essas horas em ponto eram dedicadas à oração e adoração, que era essas horas que a Bíblia, os judeus sabiam. Então, na verdade, quando você fala assim, seria na Bíblia, a terceira vigília da noite, a primeira vigília da noite. A noite para o judeu começa às 6 da tarde. Né? O sábado dos judeus começa na sexta-feira, para nós, às 6 da tarde. Para aí já começa o sábado, tanto é que Jesus teve que ser tirado antes desse horário da cruz, porque depois desse horário eles não podiam mais nem tirar o corpo da cruz. Aqui está, né, antes da hora terceira, né, que era 9 da manhã, os judeus não comiam, não bebiam. E no tempo do Antigo Testamento, o dia era simplesmente dividido em 3 períodos. Manhã, que era das 6 às 10 da manhã, aqui estamos igual o japonês, né, que até as 10 é Ohayo, né, depois das 10 é Konnichiwa, ou Konnichiwa não, depois das 10, como que se fala? Konnichiwa, aí à noite é Konbanwa, né? Konbanwa. Então,
Veja que o judeu está mais parecido, o japonês parece mais com a data do judeu do que nós. No calor do dia, das 10 às 2 da tarde, é o calor do dia. E depois o frescor do dia, eles chamavam que era das 2 até as 18, era o frescor do dia. Que é das 2, porque até as 18 horas era o dia, das 18 em diante já era outro dia para eles. Okay? Então o dia civil era contado entre os judeus de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E entre os romanos o dia civil era de meia-noite a meio-dia. Agora, no Evangelho, segundo João, o evangelista emprega o calendário romano. Então, quando João escreveu o Evangelho segundo João, o evangelista emprega o calendário romano. Os demais evangelistas usam o judaico. Então, João escreveu de Éfeso, que, sendo o território romano, empregava o citado calendário. Por isso, ele cita horas de modo diferente. E Marcos, por exemplo, usa o calendário judaico, declara que, estando Jesus na cruz, vieram trevas sobre a terra na hora sexta, que a hora sexta é meio-dia. E João, por sua vez, afirma que o julgamento de Jesus terminou na hora sexta, que é uma discrepância. Porém, no calendário romano, usado por João, a hora sexta, a hora primeira do dia era a meia-noite, sendo a hora sexta às 6 da manhã. E a hora em que terminou o julgamento de Jesus foi 6 da manhã. A noite, nos tempos do Antigo Testamento, era dividida em 3 vigílias, com de 4 horas cada vigília. Então, a primeira vigília é das 6 até as 10 da noite, a primeira vigília da noite. Depois da meia-noite às 22, da meia-noite, é das 22 às 2 horas. E da manhã era das 2 às 6 horas da manhã. Né? Então, no Novo Testamento, a noite tinha 4 vigílias e 3 horas cada. Conforme o sistema dos romanos, chamavam-se primeira tarde e se estendia das 18 às 21. Da segunda, meia-noite, das 21 às 24. E da terceira, do cantar do galo, das meia-noite até as 3 da manhã. E da quarta manhã, das 3 às 6 horas. Isso está aqui em Marcos 6:48, 13 e Lucas também 12:38. Então veja, do Antigo Testamento era dividido em 3 vigílias de 4 horas e no Novo agora tinha 4 vigílias de 3 horas cada. Então nosso sistema sexagesimal de horas dividido em 60 minutos e estes em 60 segundos provém de onde? Dos sumérios. E não era seguido entre os israelitas. E a semana? Em hebraico, o termo traduzido por semana significa simplesmente 7, sem indicar dias ou anos. A nossa palavra semana provém do latim, que é septimana, que literalmente significa centenário, isso é, que contém 7. Os dias da semana entre os hebreus não tinham nomes e sim números, exceto o sexto, que se chamava Parassev, e o sétimo, denominado sábado, em hebraico é Shabbat, e cessação ou descanso. Então, os meses eram lunares, que significa, devido às observações das fases da lua, né? Tinha 29 e 30 dias, alternadamente. Então, nós temos calendário que vai 30, 31, fevereiro tem 28, 29, né? Então, o que significa isso? Que se formos contar na Bíblia as datas que eles falam, tempo de anos, e colocar o nosso calendário, vai dar diferença. Então, se for colocar o calendário, tem que colocar o calendário judaico. Então, calcula-se assim, mais ou menos 30 dias.
Então, 12 meses do calendário judaico tem 360 dias. Já o nosso tem 365 ou 366, depende do ano, né? Ok? Antes do cativeiro babilônico, os meses eram designados por números, exceto o primeiro, que se chamava Abib, que é espiga de trigo. Após o retorno do exílio, passou a chamar-se Nissan, palavra assíria para princípio ou abertura. Então, após o cativeiro, todos os meses passaram a ter nomes de origem babilônica, a cananeia e cananeia também, né? Conforme podemos ver no quadro a seguir. Aí você tem esse quadro que mostra que o nosso ano aqui equivalente a abril, para eles é Abib ou Nissan, é o primeiro mês deles, mas para nós já é abril. Já maio, que é o nosso mês, o segundo mês deles, para nós é o maio, é Zif ou Fiar. E o terceiro, junho, é Sifan, assim por diante. Então, se você tem essa tabelinha aqui e você tiver uma tabelinha desse, você pode tirar até uma cópia, se você gosta de estudar e conferir, você tira uma cópia desse calendário aqui, coloca na sua Bíblia para dizer o ano de Abib, o ano de Nissan, o ano tal ano. Aí você vai ver que você vai poder saber que mês que fala do nosso calendário, né? Então, quando o calendário lunar, ele retrocedia em dias, causando desencontro nas estações agrícolas, né? Determinadas pelo ciclo solar, para harmonizar isso, a cada 3 anos, intercalava-se um mês adicional que chamava-se Ve-Adar, isto é, segundo Adar, ficando esse ano com 13 meses. Isso forçou os israelitas a adotarem o ano do ciclo solar, para que eles ficassem melhor por causa das plantações e das épocas, né, de plantação e tudo. Os anos tinham 12 meses de 29 e 30 dias, alternadamente prefazendo 354 dias, né? No caso, que era 360, mas como tinha mês de 29 dias, então acabava ficando 354 dias. Os judeus tinham 2 anos diferentes, o sagrado e o ano civil. O sagrado iniciava no mês de Abib e corresponde ao fim de março ou o princípio de abril, na lua cheia, após o equinócio da primavera. E o ano civil, ele iniciava no 7º mês do ano sagrado, Tsri ou Etanim, correspondendo ao final de setembro ou princípio de outubro. Então, o início do ano civil era comemorado como as festas das trombetas, lá em Levítico 23, porque havia também o ano sabático, a cada 7 anos, para descanso do solo. E no ano do jubileu, a cada 49 anos, para a libertação humana em geral. E assim, Deus proveu o controle das riquezas e da escravidão. Se os irmãos forem ver toda a história, vocês vão ver que os judeus, eles esqueceram desta lei que Deus tinha dado, que no 7º ano, eles tinham que deixar a terra descansar. Isso, que aí no 6º ano eles plantavam e guardavam em celeiros em dobro. E no 7º ano a terra descansava. E os 70 anos que eles ficaram no cativeiro equivale a 490 anos que eles não deixaram a terra descansar. Então, mais um motivo para Deus. O que levou eles para o cativeiro foi por causa do pecado de desobediência. E principalmente essa desobediência, de não respeitar a terra. Então, quando a Bíblia ela fala muito sobre como Deus abençoa o homem quando ele respeita a criação, a terra, tudo. Quando ele cuida bem da sua criação, Deus ele abençoa também. Porque tudo foi criado por Deus. Se Deus disse que a terra tinha que descansar de ser plantada 1 ano a cada 7 anos, então eles tinham que fazer isso, não fizeram. Então, se eles por 490 anos não respeitaram isso, e os 70 anos lá, exatamente para a terra descansar, o que não descansou,
É igual o dízimo, né? Muita gente é contra o dízimo, mas você sabe que 10% de tudo que se produz no mundo, ele se perde. Se perde porque vai para a natureza. Isso significa que, queirando ou não, o homem paga o dízimo, né? É porque é do Senhor. O dízimo não é do homem, não é do pastor, não é do Senhor. E quando o homem não dá, Deus acaba tirando de outro jeito. Por quê? Deus não faz nada errado, mas nunca Deus faz nada injusto, incoerente. Sempre tem as suas regras e normas para que a natureza se harmonize. Veja, o homem está destruindo a natureza. Por 6 milênios Deus deixou o homem cuidar da terra. No 7º milênio ele vai cuidar. O reinado de Cristo no milênio vai ser um reinado onde a Bíblia fala que haverá a extinção de pragas. As plantas, as verduras, a alimentação vai ser saudável e grande, a produção vai ser enorme. E o homem vai ter uma longevidade, como diz a Bíblia, igual a das árvores. Então vai ter gente que vai viver 500 anos, 600 anos, não é verdade? Hoje a gente chega depois dos 70, a Bíblia já fala que é câncer e infarto, né? Depois dos 80, mas nessa época vai ter, porque vai ser renovado muita coisa. Hoje o homem está destruindo tudo, a natureza, as coisas, está poluindo os rios, os mares. Fukushima mesmo aqui, as águas que eles têm que lançar fora e jogar no mar são águas contaminadas com césio, com outros, que nós estamos muitas vezes comendo peixes que estão contaminados por essas águas que saem da usina nuclear. Eles não têm onde colocar água, não têm onde jogar. Eles juntaram em barris um monte, mas chegou a hora que não tem mais espaço para guardar. Aí eles têm que... Só que a gente não fica sabendo. Aí quando alguém me convida para comer sushi, sashimi, eu falo, obrigado. Isso quer dizer que tudo está contaminado, né? Mas, infelizmente, na época da Fukushima, eles disseram que 30 quilômetros do mar, assim, de um círculo no mar de 30 quilômetros não podia se pescar. Mas tem que avisar para os peixes, para eles não saírem daquela região. Não é verdade? Como é que ele vai falar para o peixe? Não sai daqui não, essa área está... Senão você vai sair lá, vão pescar e não pode. Então, infelizmente, o homem está destruindo, mas é por isso que Deus vai trazer um juízo na terra. A tribulum, a palavra tribulum, que é da tribulação, significa também rastelar, revolver a terra. É isso que Deus vai fazer com esses terremotos que vai dar na grande tribulação. A Bíblia diz, muitas ilhas vão desaparecer, a geografia da terra vai mudar, muitas montanhas vão apainar, porque atualmente nós temos terremotos agora. Teve terremotos esses dias, todos no Japão, teve na China, teve em outros países, mas é localizado. Mas na grande tribulação vai ser um terremoto na terra inteira, que Deus vai chacoalhar. Muitas ilhas vão desaparecer, segundo a Bíblia diz. Por quê? Porque Deus vai fazer uma forma toda essa sujeira ser envolvida e ser absorvida pela terra, para que a terra que ficar será essa terra. Porque você pode ver o desenvolvimento desses carros elétricos, dessa iluminação, luz de LED, né, e outras coisas mais, já é uma preparação para essa estabilidade no milênio. Só que você e eu, se estaremos vivos antes da grande tribulação, antes do milênio, nós não vamos querer ficar aqui para ver essas coisas, nós vamos ver de outro jeito, com o corpo glorificado, não é verdade? Não queira se arriscar, ficar aqui para entrar no milênio, porque antes de entrar no milênio vai ter muita morte, vai ter muita desgraça, vai ter muitas catástrofes naturais e guerras também, que vai morrer muita gente na terra. E o que ficar, o que sobrar, é o que vai entrar no milênio, não é verdade? Bom,
Então, na verdade, vamos lá. Havia o ano sabático, que é esse ano que fala, que era um ano onde todo mundo que tinha escravo tinha que libertar, né? Isso para Deus prover o controle das riquezas e também da escravidão. O 9.1 é C. Lembra? De Cristo retroativa. De Cristo até a criação. Então é retroagindo. Não é avançando. O 9.2 A. 3 B. 4 A. Agora, o período antediluviano, 1656 anos, Gênesis 2:5, né? Gênesis capítulo 6 vai falar de Noé e do dilúvio. O tempo de Adão, 4004 antes de Cristo, ao dilúvio, 2348 antes de Cristo. Adão foi criado no ano 4004 antes de Cristo. O dilúvio ocorreu em 2348 antes de Cristo. Então, nesse período, a Babilônia era o berço da raça humana. Atinge elevado grau de civilização. Você lembra que a Babilônia está exatamente onde era o Éden também. Então, o homem saiu do Éden nessa região. E a primeira dinastia foi Ur, né? Abraão vivia em Ur dos caldeus, era da tribo de Sem. Foi 2800 a 2400 a.C., sendo Ur uma cidade-reino que predominava na época no mundo conhecido. Era a cidade de Abraão. Foi depois esquecida com a ascensão da cidade da Babilônia. Era composta pelos reinos Alto e Baixo Egito. Menes unificou o Egito em 2900 a.C. e foram cidades-estados, que eram os sumerianos, né? Sumérios. E o período do dilúvio, a dispersão das raças, 100 anos, Gênesis 6:11, que foi os tempos de 2348 a.C. a 2248. Nascimento de Abraão, ele nasceu em 1996 a.C., e de Adão a Abraão tem 2008 anos. Costuma-se dizer de Adão a Abraão 2000, de Abraão até Cristo 2000, e de Cristo até nós 2000, 6.000 anos. O sétimo milênio é considerado o sétimo milênio, que será o tempo de Deus, o tempo perfeito. Então, nós estamos no limiar dessa passagem do sexto século para o sétimo milênio, sexto milênio para o sétimo milênio. Então é por isso que se fala muito que a volta de Cristo está eminente, que estamos terminando esse ciclo na humanidade. Por 6.000 anos, e o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. Então, o sétimo milênio será um reino de paz, de equidade, como nunca visto antes. Pois Jesus será aquele que governará. E nós, como o seu povo, diz a Bíblia, reinaremos com ele, nesses 1000 anos. Já no corpo glorificado. Então, Sem, que era filho de Noé, Sem, porque ele tinha 3 filhos. Como chamavam os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Nós sabemos que o Sem foi para esse lado da Mesopotâmia, ali onde está a Babilônia, aquela região. Jafé é o lado da Europa, onde é a Europa hoje. E Cã foi para o Egito, a região do Egito ali. Ok? Então os canitas. E a raça humana começou daí de novo, né? Porque Deus eliminou, e com os filhos de Noé, ele começou de novo a raça humana, como ele tinha ordenado que se espalhasse pela terra. Jafé foi aonde? Jafé? Jafé é para lado da Europa, pela região da Europa. E Abraão, o Sem, que o Abraão era semita, né? Ele foi para o lado ali da Mesopotâmia, onde tinha Babilônia, Ur, dos caldeus, onde ele morava era Ur, depois Padã Arã.
O tempo da chamada de Abraão até o êxodo do Egito, 1921 até 1491. Então, de Abraão até Moisés, nós temos 500 anos, mais ou menos. Ok? E é por isso que a gente fala que, quando as pessoas falam que o dízimo é da lei, Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, Isaac deu dízimo, e o dízimo era uma gratidão, uma forma da pessoa compensar alguém por ser superior ou por dar a ele uma cobertura. Então, o Abraão viveu 500 anos antes da lei. Os muçulmanos fazem isso ainda, né? De quê? Os muçulmanos. Ajuda sempre também, né? Tem uma época em que eles também... Em todos os locais, em todos os povos, já existe essa noção de devolver algo, né? O imposto mesmo é algo que você ganha e você devolve para o governo usar para benefício de todos. E a chamada de Abraão foi mais ou menos em 1921 a.C., que ele chamava ainda Abrão, né? Abrão significa pai de muitas riquezas. E Abraão, que Deus mudou, é porque seria pai de muitas nações, muitos povos. Do dilúvio até a chamada de Abraão, 427 anos antes de Cristo. E as provações, eu estou falando 2348 a 1921, né, antes de Cristo. Eu falei 427, dá a impressão que 427 está na época do ano do silêncio, né, onde o povo saiu da escravidão na Babilônia e voltou para Israel. As provações de Jó, cerca de 1845 a.C. O nascimento de José, 1800 a.C. A imigração de Jacó e sua família para o Egito foi cerca do ano 1706. O nascimento de Moisés, 1571 a.C. A permanência de Israel no Egito, cerca de 400 anos, na verdade foram 430, porque esses 30 anos não é chamado de escravidão, é os anos onde José governava o Egito, e o Egito, o povo que foi para lá, foi um povo que era bem tratado, tanto é que a terra de Gósen, que Faraó deu para o povo, os irmãos de José e a família de José morar, era a melhor terra do Egito, né? Que José pôde escolher, que Faraó disse, escolha o melhor lugar para a sua família. E José escolheu a terra de Gósen, foi concedida por Faraó, e eles cresceram e se multiplicaram ali. Período da escravidão no Egito, cerca de 100 anos. Todos os faraós que governaram o Egito, alguns deles tinham alguma ascendência com o povo de Israel também. Depois é que veio, como diz, veio um faraó que não conhecia José. Foi esse que começou a escravizar o povo, ele ficou com medo, falou assim, esse povo está crescendo muito e eles vão acabar sendo mais do que nós, e se tiver uma guerra contra nós, eles podem se juntar com o inimigo e nos dominar, então vamos. Aí começou a opressão, né? Dá mais trabalho, menos ração, mais escravidão mesmo. E o Egito foi o primeiro império mundial, 1600 a 1200, né? Compreendia a 18ª e a 19ª dinastia. O êxodo, a saída dos israelitas aconteceu em 1491 a.C. Outra conta, né, que a gente também segue, mais essa, 1450 a.C. Lembra que nós falamos que as datas elas podem ter muita diferença, e conforme vão fazendo escavações e fazendo descobertas, muitas vezes tem que corrigir as datas, porque elas não são exatas. O
período da jornada no deserto, a conquista de Canaã, 46 anos. Êxodo 13 a Josué 24. E o tempo do êxodo do Egito à conquista de Canaã foi de 1491 até 1445 a.C. A peregrinação no deserto foi de 40 anos e a passagem pelo Jordão aconteceu em 1451 a.C. Aí demoraram para conquistar a terra 6 anos. Né? E depois o apogeu do Império Hitita, 1400 anos antes de Cristo, a projeção e a colonização da Ásia Menor pelos gregos. Aí o período da teocracia, que era um governo teológico, né? Um governo que quem governava era juízes, que foi esses que foram levantados depois de Josué. Foi de 1 a 1 Samuel, né? E os Juízes 11, 26. O tempo, época dos juízes até Samuel foi de 1445 a 1100 a.C. O ministério de Samuel foi de 1100 a 1053, portanto 47 anos que Samuel ele reinou, ele foi juiz e também profeta em Israel. Tanto é que quando o povo pediu um rei, os anciãos pediram um rei a Samuel, Deus falou a Samuel: dá a eles um homem, Samuel, um rei. Eu reinava sobre eles através de você, mas já que eles querem um homem, dá. Vocês podem ver que Deus, mesmo deu Saul para o povo, Deus escolheu ele. Mas era um rei segundo o coração do povo. Saul era uma pessoa muito alta, forte, e Deus escolheu porque essa não é o super-homem. A gente não pensa sempre na pessoa, né? Como um líder, é um camarada forte, bonito, que tenha força, poder. Esse né? A gente quer que seja um mito, quer que seja alguém que você possa confiar. Deus deu, então. Você quer confiar no homem? Está aí. Mas os 40 dias lá que o Golias desafiou o exército de Israel, nenhum dos soldados, nem mesmo Saul se arriscou a lutar com Golias, que se a gente quer coisa grande, o mundo tem maior. Mas aí Deus usou o pequenininho, Davizinho, um pastorzinho de ovelha, para dar uma tijolada na testa do gigante, e ele caiu. E Deus mostrou quem é. Porque Davi falou: você vem a mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos que você tem afrontado. Tudo que a gente faz na vida, amados, é em nome do Senhor e para o Senhor. Quando a gente quer para a gente mesmo, aí as coisas acabam falhando. Uma hora não dá certo. Então o ministério de Samuel foi 47 anos. Depois o Egito. O Egito era o centro da cultura geral nessa época. A projeção da Grécia veio depois, né? Destruição de Troia em 1184 a.C. Os navegantes exploradores fenícios chegam a Gibraltar em 1100 a.C. Então, essa cronologia aqui é demasiadamente incerta, ok? A época dos juízes é uma época das piores para a cronologia. A partir do período seguinte, a história ela já fornece alguns dados mais seguros para cálculos. E o período do Reino Unido ou monarquia foi 120 anos, né? Lá de 1 Samuel a 2 Crônicas 9, que o tempo de Saul foi de 1053 a Salomão, 973 a.C., e de Saul foi reino de 40 anos de Saul, reino de 40 anos de Davi e também reino de 40 anos de Salomão, fazendo assim 120 anos do Reino Unido, né?
Depois, a Síria era o império na época, o império mundial, que durou de 900 a 607 antes de Cristo. Aí veio o período do reino dividido, foi um período de 347 anos. Está lá em 1 Reis 12 até 2 Crônicas 36. Então, o tempo de Roboão, né, que 933 a.C., e Zedequias, 586 a.C., que foi aqui o último ataque da Babilônia, que destruiu tudo. O reino do norte, Israel, durou mais de 200 anos, que foi de 933 a 722 a.C., ou 721 aqui está falando, mas a data é assim. Eles foram levados cativos. Judá escapou nessa época, porque se arrependeram, Deus os livrou. Então, demorou mais de 100 anos depois para eles serem levados para o cativeiro, que é o reino do sul, né? Judá durou mais de 300 anos. Então, você pode ver que a diferença é de 100 anos de duração dos reinos, porque quando a Síria atacou a Israel, as tribos do norte foram levados cativos, e quando eles quiseram atacar Judá, o povo de Deus se ajoelhou, o rei se humilhou, e Deus então pelejou por eles, e aí durou mais de 100 anos, para que depois que eles voltaram a pecar, voltaram a desobedecer, e Deus avisando. Nós estamos estudando Ezequiel agora, né, a revista da Escola Bíblica, vimos as abominações que o povo começou a ter, a idolatria, e aí Deus permitiu então que fosse destruído e o povo levado cativo para ficar 70 anos no cativeiro. As tribos do norte, o destino deles foi pior, porque depois não se viu mais falar das 10 tribos, né, até hoje. Agora que está começando a encontrar as tribos perdidas, né? As 10 tribos já estavam tudo voltando para Israel. Isso também já é um sinal da volta de Cristo, que antes não sabiam onde estavam, hoje estão descobrindo, e eles estão sabendo que esse povo, essas tribos que estão espalhadas aí para essa região toda, eles mantêm os costumes, mantêm a forma de lidar, tudo igual eles eram antes. Só que estavam perdidas, né? E muita gente pensa, e é por isso que alguns teólogos acham que a igreja substituiu Israel. Deus falou através de Jeremias e de outros profetas. Através de Jeremias ele falou assim, ó, se você puder contar as estrelas dos céus e dar o nome delas, eu desfaço o meu pacto com Israel. Se você conseguir contar os grãos de areia do mar, né, que está no mar, então eu também não invalido a minha aliança com ele, porque Deus fez uma aliança com Abraão, lembra? Aquele animal partido no meio, e Abraão acabou dormindo, Deus passou sozinho. O pacto significa que Deus sabia que Abraão não ia conseguir cumprir, o povo de Deus, então Deus fez a aliança. Então, tudo que acontece hoje, amados, é por misericórdia de Deus, e porque a palavra dele, não é por causa do povo. Se fosse por causa do povo manter a aliança, Deus já tinha destruído tudo. Mas é porque Deus fez a aliança com o homem, e ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra. E Abraão não conseguiu passar, ele se cansou tanto de espantar os bichos que queriam comer, as aves que vinham comer a carne, espantou. Quando chegou mais ou menos o horário lá, ele cansou e dormiu. Ele dormiu, Deus passou. Aí você fala, mas por que Deus permitiu isso? Deus queria fazer? É porque Deus sabia que se eles quebrassem a aliança, Deus tinha que exterminá-los. Amém? Bom, aí fala do reino dividido, agora 347 anos de reinado no reino dividido. Vai de 1 Reis a 2 Crônicas 36. Então, tem o tempo de Roboão a Zedequias. O reino do norte, Israel, durou mais de 200 anos. O reino do sul, mais de 300 anos. Roma é fundada em 753 a.C. O início do cativeiro do reino do norte, Galileia, 734 a.C. O cativeiro total, 721 a.C., do reino do norte. Já o início do cativeiro de Judá
foi em 606 a.C., a primeira leva de cativos, inclusive Daniel. Ver Crônicas 36, 6 e 7, com Daniel 1, 1, 3. O templo foi saqueado e Joaquim foi subjugado. Os fenícios agora contornaram a África em 600 a.C. A segunda leva dos cativos de Judá, 597 a.C., incluindo o profeta Ezequiel, o rei Joaquim e 10.000 homens escolhidos. E mais tesouros do templo foram levados. A terceira leva de cativos e a última foi em 586 a.C. Dessa vez, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, incendiou o templo, levando entre os cativos o rei Zedequias. E Faraó Neco II tentou construir um canal ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo com 120.000 homens, fato concretizado no canal de Suez, agora no século XX. O canal de Suez era um projeto já desde Faraó Neco, que ele tentou fazer isso, mas ele não conseguiu, mas agora no século XX que foi concluído. No ano 525 a.C., a Pérsia aniquilou o Egito, e a projeção de estragos gregos de Atenas e Espartas também está aqui nessa história. Isso aqui é mais um panorama da história do mundo. Bom, vamos colocar a coluna A de acordo com a coluna B. 5, 6, F, 7, A, 8, G, 9, 10 e 11. D. Muito bem. A contagem cronológica da história contemporânea, parte 2 agora. O período do cativeiro até a restauração demorou 174 anos. O tempo da primeira leva de cativos de Judá para a Babilônia foi em 606 a.C. Ao final do registro da história bíblica, cerca de 430 anos. O cativeiro durou quantos anos? 70 anos. A restauração, 104 anos. O decreto de Ciro para a volta dos judeus ao cativeiro da Babilônia foi em 536 a.C. A reconstrução do templo durou do ano 536 a 516, 20 anos para reconstruir o templo. A deposição da rainha Vasti, no ano 482, quando entrou Esther, Esther, rainha da Pérsia, foi em 478 a.C. Ageu e Zacarias foi o profeta da restauração, 520 em diante. Esdras chega como sacerdote em 457 a.C. Neemias é nomeado governador no 445 a.C. Ele reedificou os muros e a cidade em 444. Voltou à Pérsia em 434 e depois voltou de novo a Jerusalém em 432 a.C. A reconstrução dos muros que estavam derrubados, portas da cidade queimadas a fogo, durou quase 105 anos. E Neemias reconstruiu aquilo em 52 dias. Então os líderes do mundo, as pessoas que lideram pessoas nas fábricas, nos escritórios, eles leem muito Neemias. Tem um livro que foi escrito por um evangélico chamado Neemias, a dinâmica da liderança eficaz. Que como Neemias conseguiu trazer todo o povo para trabalhar do jeito que o povo trabalhou. Ele conseguiu unir toda a nação em volta do muro. Enquanto um fazia a guarda, o outro trabalhava. Quando o outro ia descansar, eles que estavam ali fazendo guarda, então praticamente quase não dormiam, até que o muro fosse reconstruído. Ainda mais teve Tobias e Sambalate, que eram os samaritanos que vinham e queriam
atrapalhar a obra, tentaram matar Neemias, Deus não permitiu. E foi uma batalha, mas em 52 dias ele reconstruiu os muros, que naquela época simbolizava segurança para fazer as outras coisas, né? Enquanto os muros não fossem reconstruídos, não adiantava tentar mais nada. É a mesma coisa da nossa vida espiritual, né, amados? Enquanto a gente não reconstrói o altar, reconstrói o muro, que nos tira, separa do mundo, da maldade, da corrupção, não pode ser erguido o templo do Senhor na nossa vida. Isso é, o templo fica... Nós somos o templo do Senhor, né? E a gente fica sem proteção. Por isso que tem tantos crentes desanimando, atacados, perseguidos, injuriados, desanimados. Está precisando reconstruir o muro. Aí o muro hoje se reconstrói com santificação, que é oração, jejum, leitura da palavra. Isso fortalece as barreiras que você coloca entre você e o inimigo. É exatamente a nossa aproximação de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do inimigo. Agora, tem crente que já está desanimando, porque ele não está dando bola, acha que está tudo bem, né? Já aceitei Jesus mesmo, já está tudo certo. Aí o inimigo vai dizer, isso mesmo, você está certo, né? Tá, vai, precisa ir não, vai ficando aí. Aí você vai ficando, daqui a pouco você não sente mais falta, você não sente mais vontade, você não quer mais saber, e aí você procura o seu próprio caminho, aí o inimigo se aproveita aí, aprisiona de novo. E muitos já estão lá, do outro lado, já voltaram para o mundo, né? Bom, essa história aqui, na verdade, esse período interbíblico que ficou de quantos anos, você lembra? 'Quantos anos? 400 anos. Está escrito aí. Não, aqui embaixo. Período interbíblico. O que é período interbíblico? Quem sabe? Entre a Bíblia, isso. Mas o que aconteceu? Que não teve revelação. Não teve revelação, não teve profetas que falaram, não teve escritas. E foi o período que, no final do cativeiro até a vinda de Jesus, né? A volta, porque eles voltaram para Israel, reconstruíram. Então tem um período de... Porque lembra que eles saíram, começaram a sair da Babilônia para voltar em 536 a.C. Então foi 100 e poucos anos esse retorno, né? 70 anos ficaram lá e demorou mais 100 e poucos anos para eles retornarem e conseguirem reconstruir tudo. E Deus permitiu que o seu povo, como os historiadores falam, né, que Deus arrancou de uma vez a idolatria do coração do povo dele. Hoje um judeu pode ser até ateu, mas idólatra ele não é. Bom, o período interbíblico que foi de 400 anos, ele compreende Neemias, Malaquias ao início da era cristã. Então, os impérios dominantes, o persa, que dominou de 536, né, que foi aí que eles tomaram da Babilônia, a 330 a.C., que aí depois veio o Império Grego, que foi de 330 até 146 a.C., aí entrou o Romano, que foi o último império mundial até hoje, né, que nós vimos o Romano, que possivelmente a forma como ele trabalhava, a forma como ele ia, segundo Apocalipse, vai voltar. O que era e que cessou, mas vai retornar. Não é o Império Romano em si, vem da Europa a coisa, né? Um governo que vai se formar para que o anticristo seja o mentor deles, o maior, né? Que vai liderar. Resumo geral da cronologia do Antigo Testamento. Aqui você tem aí, ó, o mundo antediluviano, 1600 anos, depois teve o do dilúvio a Abraão
mais 400 anos, que aí vai dar 2000 anos, lembra? 2000 anos. Depois do patriarca Abraão, Isaac e Jacó, foi cerca de 200 anos a duração desses 3 patriarcas, porque depois de Jacó nós tivemos os 12 filhos deles que foram também os patriarcas, né? Mas as tribos foram divididas aí nos 12 filhos. De 1800 a 1400, Israel estava no Egito por cerca de 400 anos. E depois de 1400 a 1100, já estavam na terra de Canaã, né, que é Israel, e eles tiveram o período de juízes, que demorou 300 anos, mais ou menos, o período dos juízes. De Otoniel, que foi o primeiro, até Samuel, o último juiz. A monarquia israelita, 1053 a 933 a.C., Saul, Davi e Salomão, foi cerca de 120 anos, lembra? É um reino unido. Depois o reino separado, que é o reino dividido, cerca de 350 anos. E o cativeiro, cerca de 70 anos, aí vem em 536 até 432 a.C., a restauração da nação de Israel, cerca de 100 anos. Alguns falam 105, 100, né? Mais ou menos por aí. Então, o período do Novo Testamento, agora o nascimento de Jesus, anos 5 antes do início da era cristã. Tibério, associado com Augusto no governo do Império Romano, anos 11 a 14, depois veio o imperador no ano 14, que foi Tibério, depois o ministério de João Batista, que durou do ano 26 ao ano 27. O ministério de João Batista foi rápido, porque ele só veio fazer o preparo do caminho do Senhor, né? E quando ele terminou o serviço, ele foi degolado e Jesus agora entra no seu ministério, 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Bom, em Lucas 3:1, o 15º ano de Tibério é contado a partir do seu governo associado com Augusto, já no ano 11. Logo, 11 mais 15, igual a 26. Em João 2:20, disse que o templo fora construído em 46 anos. E de acordo com a história, a construção teve início em 19 a.C. Logo, em 19 mais 27 igual 46. Batismo de Jesus foi feito entre o ano 26 ou o ano 27, descartado o erro no calendário, nos anos 30 a 33. Ministério de Jesus começou no ano 26, foi até o ano 29, sua idade 29 mais 4, erro do calendário, 33 anos. A fundação da igreja no ano 29, um absurdo muito comum, é considerar como o ano 37. Conversão de Saulo, ano 32 ou 35. A fundação da igreja gentílica de Antioquia foi no ano 42, lá em Atos está escrito. E Antioquia era a 3ª cidade do Império, além de Roma e Alexandria. Agora, a primeira viagem missionária de Paulo aconteceu no ano 47, que é em Atos 13:4 e 15:4. Depois, o Concílio de Jerusalém aconteceu no ano 50, lá em Atos capítulo 15. E segunda viagem missionária de Paulo foi no ano 50. Depois a terceira, no ano 54 a 57. E a fundação das igrejas na Ásia Menor e Europa por Paulo foi no ano 50 até o ano 63. Então, 13 anos aí de ministério do apóstolo Paulo, né? E fim do livro de Atos é no ano 62, que o livro de Atos é um livro histórico, né? A viagem de Paulo a Roma, ocasião em que é preso, foi no ano 60. O incêndio de Roma, que é atribuído a César, ele atribuiu aos cristãos, né? Foi Nero. Nero, ele tinha raiva do cristão, isso diz a história. Muita gente fala que não foi bem assim, mas a gente sabe que eles perseguiam os cristãos e tinha muito ódio, e ele quis fazer algo na cidade e acabou dando um incêndio. Aí ele acusou os cristãos, por isso que os cristãos passaram a ser mais perseguidos ainda. É que começa exatamente a perseguição dos cristãos
que foi concluída e também concluída a construção do templo no ano 64. Se os irmãos notarem, o ano 64 termina a construção do templo. Aquele que Jesus falou, né? Que não ficará pedra sobre pedra. E que ano aconteceu a destruição do templo? Ano 70. Então, quantos anos depois de concluído o templo ficou inteiro? 4 anos só, né? 6 anos, quer dizer. Aí Pedro morre entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém e o seu templo pelos romanos está aqui no ano 70. Destruição de Pompeia e Herculano por erupção do vulcão Vesúvio na Itália foi no ano 79. Teve perseguições contínuas aos cristãos e vitória do Evangelho. Esvaziamento dos templos pagãos do Império Romano nos anos 80 até o final do século I. Aí está um breve relato, facinho de guardar. Doze, 13, 14, 15 e 16, 17. 18, 19 e 20. A cronologia diversa. Bom, vamos entrar na cronologia dos livros da Bíblia agora, né? No texto 4. Então, esse texto, nós vamos dar agora uma breve parada, um break, e depois nós terminamos. Porque aqui tem muita tabela que nós não vamos ler toda, tá? É mais para consulta. Então, vamos falar só a parte que nós precisamos saber, ok? Então, vamos, na volta a gente já começa o texto 4.